He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Vamos, o segundo capítulo, vamos ler isto. And it came to pass that in those days that there went out a decree from Caesar Augustus to all the world that they should be taxed. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto a todo o mundo para que se alistasse. And this taxing was first made by the governor of Syria, and all went to be taxed, everyone to his own city. E este primeiro alistamento foi feito pelo presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. And Joseph went also up from Galilee unto the city of Nazareth and to Judah, the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and the lineage of David. E também subiu José da Galileia para a cidade de Nazaré, a Judá, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. To be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days of her accomplishment, that she should be delivered. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, seu cumprimento dos dias em que ela havia de dar à luz. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in the manger, because there was no room for him in the inn. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Now, just as a background, till we get up to the part of it that I would use this morning. Agora, somente como base para... até que nós cheguemos à porção disto que eu usaria esta manhã. All of you just let yourself be in the Spirit of the Lord. E todos vocês somente deixem-se à vontade no Espírito do Senhor. Today, all over the world is being celebrated the birth of Jesus, which now is just traditional. Nós estamos hoje, por todo o mundo, está sendo comemorado o nascimento de Jesus, o qual agora é apenas tradicional. Jesus was not born on December the 5th or nothing like, or December the 25th. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro, ou nada como o 25 de dezembro. We know that's impossible. The hills of Judea was full of snow at that time, so how could it be that? Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso? Jesus commonly by stars and so forth, and by all of us born in around 1st of April. So when it was springtime. Jesus, comumente, pela astrologia e assim por diante, e por tudo que nasceu, primeiro, ao redor de 1º de abril, portanto, quando era primavera. But this is a day which is all right, just set aside to worship
in memorial of his coming to the world. Porém, este é um dia o qual está bem apenas dedicado para a adoração, em memória de sua vinda ao mundo. One of the greatest gifts that God ever gave to the world was Jesus Christ. That we know that. Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Isso, nós sabemos disso. And now I want to speak this morning upon his deity, who he is. E agora eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade, quem ele é. So many have a little baby laying out there in his cradle and so forth. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço e assim por diante. But that was just one of the pictures, just one of the setting forth of the drama to bring it up to what he really is, his deity. Porém, isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama, para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade. And he said in the scriptures of his coming, he was been spoke of since the days of John. E ele disse nas escrituras de sua vinda que havia sido dito dele desde os dias de João. From back even into Genesis, it was prophesied that the woman's seed would bruise the serpent's head, promising this child, Christ Jesus. Categoricamente de volta até Gênesis, isso estava profetizado que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, prometendo este filho, Cristo Jesus. And he's been down all the prophets, most every prophet that was ever wrote in the Bible spoke of his first and second advent when he has come to the world. E ele havia estado através de todos os profetas. Quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Jesus comes 3 times. Jesus vem 3 vezes. He came the first time to redeem his church. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. He comes the second time to receive his church. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. He comes the third time with his church. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Everything in the Bible travels in trinities, threes, but all in one Christ. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades, 3, mas tudo no mesmo Cristo. You remember the first time to redeem his church, the second time to receive his church, the third time with his church as king and queen. Lembrem-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Now, but on his first coming we'll speak of just a little bit, and then on his being here, and then on his second coming, and then on the third time, if the Lord willing. Agora, todavia, na sua primeira vinda, da qual nós falaremos só um pouquinho, e depois a respeito dele estar aqui, e depois sobre a sua segunda vinda, sobre ela, e então a respeito da terceira vez, se o Senhor quiser. Now, in these days there was a great persecution against the church. Agora, nestes dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. Caesar Augusta had made a great plan that he attacks all the people. César Augusto havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo. And that was only done for one purpose, that God's great prophecy would be fulfilled. E isso foi somente realizado para um só propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. Only thing you have to do when you see something in the Bible that sounds just a little mystic and a little superstitious to you, just give God a little bit of time. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. God's in no hurry. We're the one gets in a hurry. Deus não está com pressa. Nós somos os que estamos com pressa. Just give God just a little bit of time, and you'll see the old prophetic wheels, cogs run right up into the picture. It develops, just like a bringing up of a picture. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo, e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem,
correrem bem rapidamente no filme. Desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. Like someone was speaking the other day, said, God, what was he? Como alguém que estava falando outro dia, ele disse, Deus, o que ele era? When he was back under millions and millions of years ago, when he was just like this space here. Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como este espaço aqui. And then he gathered up into the Logos. And then he came from the Logos down into Christ. E então concentrou-se no Logos, e depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. See, it's just God coming down like this to the earth, then going right back into God again. Estão vendo? É Deus simplesmente descendo desse modo para a terra, e então voltando diretamente para Deus novamente. Don't you see what I mean? Não veem vocês o que eu quero dizer? Just revolving, coming down from space, from eternity, rolling together, coming down into the Logos, and the Logos down into man, then returning right back again for one purpose, to redeem that man that has fallen. Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Now that's what he came for, to be a redeemer. Agora é para isso que ele veio, para ser um redentor. And before God could be a redeemer, he had to be, according to the law, a kinsman redeemer. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. He had to be kinfolks to us. Ele tinha que ser nosso parente. And God in the beginning made his first man, he made him out of spirit. E Deus, no princípio, fez o seu primeiro homem. Ele o fez de espírito. And spirit is the invisible part of man that you don't see. E espírito é a parte invisível do homem que você não vê. Now God made man in his own image. Are you listening to me? All right. Agora, Deus fez o homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Muito bem. God made man in his own image. And God is a spirit, says the Bible. Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é um espírito, disse a Bíblia. And the first man that was made had the government over all the creation, just like the Holy Spirit has government over the church today. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. He led the creation. He led the animals. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. But there was no man to till the soil, so God made man out of the dust of the earth. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. And that man, he might have given him hands like a monkey. He might have given him feet like a bear. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco. Ele podia lhe ter dado pés como o de um urso. Whatever he did, he just stored it together and made a man. Seja o que for que ele fez, ele simplesmente o juntou e fez um homem. But this man, he put this immortal spirit that never dies into this man, and he become more than a brute. He became a man. Porém, esse homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem. E ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Then this man here, that's what I think is atheists and some of them standing around arguing, but the hour has come when God shed forth his light. There's an hour here that when God's doing things. That's right. Então, este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. And so now when they argue, well, his feet look like a bear and his hands look like a ape or a monkey or so forth, they try to say his origin comes. That has nothing to do with it. E é por isso agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso, e as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé, ou
um macaco, ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isto. This is a body of flesh that he's just living in like a house. It's going back to the dust of the earth, but the spirit is immortal. It comes from God. Isto é o corpo de carne, no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isso vai voltar para o pó da terra. Porém, o espírito é imortal. Ele vem de Deus. That's the image of God. God is the spirit. Isso é a imagem de Deus. Deus é um espírito. That man lost his origin in the Garden of Eden. Esse homem perdeu a sua origem no Jardim do Éden. His relationship, communion with God, was cut off there because of sin and unbelief. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Unbelief in what? The Word of God. Incredulidade do quê? Na palavra de Deus. A picture was painted one time to Eve and told her how much brighter it would be if she just discard the Word of God and look over here to reason. Um quadro foi pintado certa vez para Eva e lhe disse quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. There's a difference between reason and God's Word. God's Word is true, reason's false. Você não pode. Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. You can't reason out nothing. That's right. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Our mind's is not good enough or never will be to fathom God's eternal wisdom. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa ou nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, você não pode racioná-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe, e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus, e foram lançados para fora do Jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, procurando o seu filho perdido. E então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer e redimi-lo, ele próprio. Não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui e, que coisa, eu fosse o juiz deste grupo de pessoas, e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês. E se alguém pecasse e eu dissesse, agora irmão Graham, eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço, isso mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. E o quê? Eu fui o que pronunciou o julgamento. E então, se eu desejar redimir o homem, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? Agora olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar.
E isso era uma lei que foi dada por Moisés, de redenção, que isto tinha que ser através de um redentor parente. A man first who was worthy, a man who was worth the price, a man then who would make a public testimony and redeem the lost estate of somebody that had fallen. Um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem, então, que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. And then God was worthy. E então Deus foi digno. He came down some 1900 years ago in the form of a baby born in a manger, overshadowed by the Holy Ghost, not born by sexual desire. He was God. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual, ele foi Deus. God's blood was in him. O sangue de Deus estava dentro dele. The baby is always the blood of its father, never of its mother. We all know that. O bebê sempre é o sangue de seu pai, nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso. I've taught that before here in times, and you know that the baby has not one speck of its mother's blood in it, not a bit. Eu ensinei isso aqui antes, algumas vezes, e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele, nem um pouquinho. No, nothing does. It's always the blood of the male. Não, nada tem. Isto é sempre o sangue do macho. A hen can lay an egg, but if it isn't fertile, it'll never hatch. Uma galinha pode pôr um ovo, porém, se não é fecundado, nunca chocará. No matter how pretty the egg is and how well she warms it, it'll always be unfertile. Não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil. It'll lay right there and rot. That's right. Unless the male bird has been with the female bird and the germ of life comes from the male. Ficará aí mesmo e apodrecerá, isso é certo. A não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida venha do macho. Therefore, when Mary, knowing not a man, she was with the male God, the Almighty Jehovah, and He overshadowed her, and God is the Creator that created a blood cell in the womb of Mary, knowing no man at all. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum. And that brought forth the very creative blood of God to redeem us from our life coming in here being born of sexual desire. E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. And then that blood was drawn out of Emmanuel's veins on Calvary's cross, and today has the same saving, redeeming, holy power that it did the day the transfusion was made out of Calvary. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel, na cruz do Calvário, e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo, que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. You believe it? Amen. Now, that's right. We're redeemed by the blood of God. Vocês creem nisso? Amém! Agora, isso é correto, nós somos redimidos pelo sangue de Deus. The Bible says we are bought by the blood and redeemed by God's own blood. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. How was it God's blood? God has no blood. Como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. How could it be? Because it was God's creative blood that He created in order to redeem us and came and lived in the same body that He created. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir, e veio e morou naquele mesmo corpo que Ele criou. Therefore, God had to suffer temptation. He couldn't suffer temptation. Portanto, Ele não podia, Deus tinha que sofrer tentação, Ele não podia sofrer tentação. He had to suffer sexual temptation. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. He had to suffer all kinds of temptation. To be tempted by the devil and riches and powers and dominions and so forth. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação, ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. He had to suffer all of that.
do it, he couldn't be as God in spirit. He had to be God in flesh. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito. Ele tinha que ser Deus em carne. Now I'm speaking this morning on the deity of Christ, so that you'll know who he is that we're worshiping today. Agora, eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. Not a baby in a manger, not Santa Claus, but we're worshiping Almighty God in the deity of his Son. Não um bebê numa manjedoura ou nenhum Papai Noel, porém nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso na deidade de seu Filho. And notice then that blood came down and it was Christ Jesus. E observem então, aquele sangue desceu e era Cristo Jesus. And God himself coming out of spirit went into Christ Jesus. E o próprio Deus, vindo de Espírito, entrou em Cristo Jesus. And the Bible said that God was in Christ reconciling the world to himself. Is that right? E a Bíblia disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso certo? God himself, Jehovah, lived in Christ and was made a kinsman to us because he was born in human flesh like we are. Is that right? O próprio Deus Jeová morou em Cristo e foi feito um parente nosso, porque ele nasceu em carne humana como nós somos. É isso certo? The blood cells were developed by God, and the flesh cells were developed in the womb of Mary that brought forth the child. As células de sangue foram desenvolvidas por Deus, e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. And God came down and lived in human flesh and was tempted in every manner just like we are. E Deus desceu e viveu em carne humana, e foi tentado em todas as maneiras exatamente como nós somos. You believe that? All right. Then when he did that, he freely gave his blood. He didn't have to do it. Vocês creem nisso? Muito bem. Agora, então, quando ele fez isso, ele deu o seu sangue livremente. Ele não tinha que fazê-lo. He made that sacrifice. He could have went right on up into glory. Ele fez esse sacrifício. Ele poderia ter seguido para cima, para a glória. He could have been transfigured like he was on Mount Transfiguration, went on into heaven and never died for us. Ele poderia ter sido transfigurado como ele foi no Monte da Transfiguração, seguido para o céu e nunca morrido por nós. But to be willing to die for us, he gave freely his blood at Calvary. That's right. Porém, por estar disposto a morrer por nós, ele deu livremente o seu sangue no Calvário. Isso é certo. And he picked out, he was a man of sorrow, acquainted with grief, and he made a public testimony. E ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos, e ele deu um testemunho público. Real, real, he's so real to me. Oh, real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.